partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Nosso entrevistado de hoje é o desembargador Edivaldo Pereira de Moura, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, do qual foi vice-presidente e presidente. Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o TRE, sendo dessa corte, atualmente, o corregedor-geral. É professor concursado de Direito Penal e Direito Processual Penal da Universidade Estadual do Piauí, a UESP, escritor e ensaísta colaborador das principais revistas jurídicas do país. O programa Justiça às Suas Ordens tem o prazer de entrevistar hoje o nosso desembargador Edivaldo Pereira de Moura. O desembargador Edivaldo dispensa a apresentação, é uma pessoa bastante conhecida junto ao Poder Judiciário, no mundo jurídico piauiense e até fora do estado do Piauí. Desembargador, seja bem-vindo. E o tema que será abordado hoje será o programa Ação, Justiça Eleitoral e Cidadania. E eu já começo lhe perguntando qual a avaliação que o colega faz desse programa e que recursos vem se utilizando e quais os parceiros que, desde sua instalação, oferecem e o apoio que precisa. Eu inicio desejando uma boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia, aos seus qualificados e eficientes servidores, e diria para o ilustre colega que hoje eu estou saindo da função de entrevistador para de entrevistado. Eu gostaria de dizer da alegria, da imensa satisfação de ser entrevistado pelo meu amigo, pelo meu colega, que eu conheço e avalio exatamente o seu infatigável atuar há muitos anos. Respondendo à sua interessante indagação, eu diria, desembargador Valério Chaves, que o programa Justiça Eleitoral e Cidadania foi concebido na minha gestão como presidente do TRE, cuja gestão se iniciou no dia 19 de dezembro de 2013 e se encerrou em 18 de dezembro de 2015. Eu esclareceria ainda ao ilustre colega que antes de assumir a presidência do TRE, eu tive a oportunidade de ler um conto clássico do Machado de Assis, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, publicado em 1889. Esse conto se chama A Sereníssima República. E nele o Machado de Assis mostra exatamente os problemas que ocorriam nas eleições que não eram presididas pela Justiça Eleitoral, as suas verdadeiras mazelas e, inclusive, as manobras interpretativas que eram feitas para eleger esse em detrimento daquele candidato. Então, esse conto do Machado de Assis me inspirou e me mostrou que a Justiça Eleitoral do Brasil, que cumpre de forma exitosa a sua rotina burocrática, desde o alistamento do eleitor à diplomação dos candidatos eleitos, podia fazer mais e melhor pelo sistema representativo brasileiro. Por exemplo, nós temos um sistema representativo que efetivamente tem as suas dificuldades. E essas suas dificuldades estão relacionadas com a operação, com o trabalho e, eu diria até certo ponto, com um pouco de omissão da Justiça Eleitoral brasileira.
Então, esse programa Justiça Eleitoral e Cidadania, que é coordenado pela doutora Esté Castelo Branco, que era quem deveria ser hoje entrevistada, mas por razões alheias à sua vontade não pôde aqui comparecer, a meu ver, na minha modesta avaliação, ele está exatamente deslanchando e contando com o apoio da população piauiense, dos estudantes piauienses, dos políticos piauienses, das universidades piauienses, dos segmentos representativos da sociedade piauiense. Aliás, basta dizer que em dos nossos encontros em Parnaíba, quando efetivamente a gente divulgava as ações do programa Ação Justiça Eleitoral e Cidadania, contamos com mais de 800 pessoas. Isso basta para o amigo ter uma ideia da importância que se está dando a esse programa Justiça Eleitoral e Cidadania. Esse programa, respondendo a outra indagação, ele conta com uma equipe de pessoas entusiasmadas, verdadeiramente comprometidas e empenhadas em fazerem com que o voto do eleitor reflita a sua verdadeira vontade, ao contrário do que acontece quando o voto é comprado, quando o voto é efetivamente conspurcado por qualquer outro interesse, quando o voto efetivamente não reflete a livre manifestação popular das urnas. Me parece que uma outra indagação que o amigo fez se refere a... Vossa Excelência, o amigo fez? Eu ia perguntar o que levou o colega a conceber esse programa e qual o papel da Justiça Eleitoral para que ela se destina. O que me levou, de fato, a instituir esse programa, né, que foi instituído com a participação de todos os colegas que integram a Corte Eleitoral do Piauí, foi exatamente isso, verificar que a Justiça, primeiro, pode oferecer mais, muito mais, do que o que vem oferecendo. Desde 1932, ela foi criada pelo Código de 1932, esse código foi elaborado por 3 grandes juristas, o Mário Pinto Serva, o Assis Brasil e o nosso piauiense de Jerumenha, João Crisóstomo da Rocha Cabral. Foi criada a Justiça Eleitoral em 1932, porque antes da Justiça Eleitoral, as eleições eram dirigidas, eram coordenadas, eram presididas pelo Executivo e pelo Legislativo. E efetivamente, esse sistema não vinha dando certo, até porque naquela época havia as chamadas comissão de verificação do Legislativo e do Executivo, que efetivamente degolava determinados candidatos desde que eles não estivessem alinhados com o poder central. Nós temos um exemplo, por exemplo, de um senador piauiense lá de Piracuruca, o Gervásio Passos, que teve 4.126 votos, o seu adversário obteve apenas 2 votos e quase que ele perdia a eleição já depois do pleito proclamado, o resultado proclamado, lá na comissão de verificação ou comissão da degola do Senado Federal. Então, eu queria dizer que, efetivamente, tudo isso me levou a pensar em exatamente fazer com que um órgão nosso, com a participação de servidor da Justiça Eleitoral, com o empenho de advogados, com o empenho de promotores, de juízes, da própria Corte Eleitoral, de segmentos representativos da sociedade, como as universidades públicas e privadas, das escolas, porque nós temos a justiça na escola, buscando efetivamente fazer com que esse voto não seja, por exemplo, que o voto do eleitor não tenha preço. Não tenha preço. Aliás, como vem ensinando, recomendando e prelecionando o Tribunal Superior Eleitoral. O voto não tem preço, o voto tem consequência. Então, por tudo isso, nós exatamente pensamos nesse programa que eu avalio como positivo, aliás, até porque ele hoje se encontra em todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil por recomendação
do então presidente do TSE, ministro Toffoli, quando esteve aqui no encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais Eleitorais. O ilustre colega perguntou de que mecanismos, por exemplo, essa ação, justiça eleitoral, vem se utilizando. E eu diria que nós estamos apelando para tudo. Nós temos peças teatrais, né, que realmente refletem essa preocupação da justiça eleitoral do Piauí. Nós temos cordel, mais de 40 mil romances foram encaminhados aos mais diferentes órgãos da sociedade piauiense. Nós temos letra feita por mim e gravada por cantores conhecidos no estado do Piauí, então, exatamente mostrando tudo isso, procurando exatamente fazer com que a sociedade piauiense se entusiasme e se interesse em saber como é que a justiça eleitoral efetivamente deve funcionar, para que nós não tenhamos o voto conspurcado pelo abuso do poder econômico, pela fraude, pela compra e venda de voto e pela corrupção. Porque, em verdade, a meu ver, todos esses problemas que hoje estamos vivenciando no Brasil de corrupção decorre, me parece, que dessa omissão que a Justiça Eleitoral, infelizmente, ainda não soube suprir. Vamos agora a um ligeiro intervalo e voltaremos a seguir. Desembargador, o tema aqui continua sendo ainda a Justiça Eleitoral e ainda o programa Ação, Justiça Eleitoral e Cidadania. Mas eu lhe perguntaria, quando foi criada a Justiça Eleitoral no Brasil, qual o impulso, depois da sua criação, que ela impôs à sociedade brasileira? A Justiça Eleitoral, como disse inicialmente, ela foi criada com o Código de 1932 e passou a funcionar em 1900, na primeira eleição, depois do Código, de 1933. E vinha funcionando com seus problemas, com as suas vicissitudes, com as suas dificuldades, até que em 1986 ela recebeu um grande impulso, ela recebeu exatamente uma grande ajuda, ela recebeu como se fosse uma bênção dos céus, ela recebeu o apoio de um dos mais eminentes presidentes do TSE que nós tivemos, o ministro Nery da Silveira. Esse ministro Nery da Silveira realmente tentou sepultar o problema relacionado com a fraude nas eleições, com eleitor com 5, 6 títulos eleitorais, votando em vários lugares diferentes. Então, o ministro Nery da Silveira, que mora hoje, já velhinho, mas ainda lúcido, em Porto Alegre, instituiu o Cadastro Nacional dos Eleitores. Com esse cadastro, nós sepultamos exatamente aquele eleitor que tinha vários títulos eleitorais. E tinha vários títulos eleitorais porque os auxiliares da Justiça Eleitoral, que faziam o alistamento eleitoral, admitiam como documento para escrever o eleitor, para alistar o eleitor, o batistério. Então, nós sabemos que o batistério só traz o prenome. Batizei solenemente Maria, Maria José da Silva, Maria Antônia da Conceição, Maria Pereira de Oliveira. Então, por exemplo, um cidadão com um batistério, ele podia tirar 2, 3, 4, 5 títulos. Eu encontrei em Picos, em 1986, quando eu presidi as eleições de 1986 de Picos, né? Eu passei 17 anos na comarca de Picos, na zona eleitoral de Picos, né? Eu encontrei um eleitor com 6 títulos eleitorais, votando consequentemente em 6 sessões eleitorais diferentes. 4 de Picos, do município de Picos, uma de Jaicós e outra de Bocaina. Então, para você ter uma ideia do que efetivamente acontecia naquela época. Então, essa ação do ministro Nery da Silveira, o Cadastro Nacional do Eleitor, acabou com isso
realmente sepultou essa prática viciosa, danosa, verdadeiramente danosa aos interesses supremos da democracia e da justiça eleitoral como um todo. Não se pode desconhecer, desembargador, a importância desse programa Ação, Justiça Eleitoral e Cidadania. Programa este que é reconhecido hoje até fora do estado do Piauí, sendo inclusive tema de dissertação, me parece que no estado do Rio de Janeiro. Foi também motivo de homenagem do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que concedeu o selo ouro para o Tribunal Regional Eleitoral. Eu perguntaria ao colega como você se sente vendo um programa dessa magnitude sendo homenageado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Meu caro desembargador Valério, eu queria acrescentar algo que me parece verdadeiramente importante. Eu não deixo de realmente aplaudir. Eu aplaudo como todo juiz, como todo desembargador, como todos aqueles que fazem a justiça eleitoral, todos esses avanços, todas as conquistas que a justiça eleitoral brasileira obteve nesses últimos anos. Principalmente a partir do recadastramento nacional de eleitores. Esse recadastramento nacional de eleitores, ele viabilizou a urna eletrônica, que é uma invenção brasileira. Ela foi concebida por um servidor chamado Camarão do Tribunal Superior Eleitoral. Essa urna eletrônica que espantou o mundo, ela viabilizou, por sua vez, a biometria. E com a biometria, nós fechamos a porta da fraude no tocante à identificação do eleitor. Um eleitor, hoje, como podia fazer ainda na época da urna eletrônica sem a biometria, não pode mais votar por outro eleitor, a não ser que corte o dedo do eleitor, da impressão digital, e leve para a sessão eleitoral, e a sessão eleitoral venha, portanto, admitir que ele vote. Em verdade, por exemplo, a biometria realmente fez com que nós não tivéssemos mais ninguém que ousasse exatamente votar por outro eleitor, como fazia até mesmo antes, mesmo com a urna eletrônica, antes da biometria. Então, esse movimento eleitoral, esse trabalho eleitoral, essa ação Justiça Eleitoral e Cidadania, ela hoje é conhecida de todo o Brasil. Ela é hoje conhecida de todo o Brasil. E o Tribunal Eleitoral, não só pela ação Justiça Eleitoral e Cidadania, mas exatamente pela sua organização, pela sua disciplina, pelo seu trabalho, pela eficiência dos seus juízes, dos seus servidores, dos seus membros do Ministério Público que atuam na Justiça Eleitoral, e de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem para que a Justiça Eleitoral seja eficiente, ela já foi, a nossa Justiça Eleitoral, por incrível que isso possa parecer, já foi homenageada, a única a ser homenageada no Brasil, com 3 selos ouro de qualidade. Ela foi homenageada o ano atrasado, em 2014, 2015, 2016, e esperamos que este ano ela venha a ser novamente homenageada. Desembargador, o tema aqui envolve justiça eleitoral e me perdoe se eu vou colocar aqui um complicador nas perguntas. Existe uma pergunta que não quer calar. Sobre essa ideia do Tribunal Superior Eleitoral distinguir zonas eleitorais. Qual a sua posição? Eu tenho pena do eleitor brasileiro que pode vir a ser atingido por essa malfadada decisão. Eu sou contra desde o início. Me manifestei de forma contundente no encontro de Brasília, no encontro do dia 24 de maio de Brasília. A minha posição foi assumida por todos os desembargadores, juízes, presidentes de tribunais, vice-presidentes, corregedores e presidente de associação. Eu reiterei a minha posição em Rondônia, recentemente, né? E lá eu fui objeto de
algumas observações interessantes, porque, em verdade, a extinção de zona eleitoral no Brasil, ela agride a Constituição Federal, ela agride o eleitor que efetivamente gostaria de ter a justiça presente, orientando os seus passos, como efetivamente nós pretendemos, com ação, justiça eleitoral e cidadania. Porque, em verdade, sem o juiz, por exemplo, essa ação se torna mais difícil, né? O juiz é exatamente aquele servidor que, estando em contato com o eleitor, orientando, instruindo, realmente pode evitar que ele, porventura, caminhe na direção contrária aos interesses maiores da justiça eleitoral e da própria democracia representativa. Ela vai ajudar a corrupção. Então, além, vai ajudar na corrupção, e, aliás, vai permitir, vai facilitar, a extinção da zona, ela possibilita a fraude, ela possibilita a corrupção, ela dificulta a vida do eleitor e esse trabalho que as pessoas querem desenvolver, que a justiça eleitoral pretende desenvolver, orientando o eleitor, elevando o seu nível de consciência crítica e de educação política para que não tenhamos exatamente esses comportamentos desviantes que efetivamente nos maculam e nos envergonham perante a nação. Todos nós sabemos que tudo que está acontecendo no Brasil atualmente tem exatamente como responsável principal o eleitor que não vota conscientemente, o eleitor que vota para atender a pedido ou para atender, pensando em alguma benesse, o eleitor que efetivamente se manifesta não com a intenção de realmente exercer o seu direito, o seu dever cívico de votar e de escolher o bom candidato para que tenhamos o bom legislador, para que tenhamos o bom gestor e para que não tenhamos exatamente corrupção no Brasil. Nós vivemos, desembargador, em pleno regime democrático. As pessoas às vezes falam sobre o dever de votar. Sem voto consciente, há democracia? Desembargador Valério, eu entendo que não. Aliás, nós temos países em que o voto não é um dever, é um direito. O eleitor vota se quiser votar. Os Estados Unidos, que dizem que é exemplo de democracia, realmente lá nos Estados Unidos não há voto obrigatório, o voto é facultativo. Mas, na verdade, né, nas verdadeiras democracias, você não pode imaginar que alguém venda seu voto, que alguém se individe com o candidato, que alguém aceite ser corrompido para votar neste ou naquele candidato. Aliás, muitos que questionam a criação da urna eletrônica, e por que é que não existe urna eletrônica na Suécia? Por que é que não existe urna eletrônica na Inglaterra, país civilizado e rico? Por que é que não existe urna eletrônica nos Estados Unidos? Quem a concebeu no Brasil responde de forma muito clara, porque lá não há essa preocupação com a compra e venda de voto, com abuso de poder político, de poder econômico, com fraude e corrupção. Então, ela não existe exatamente por isso. É claro que pode até haver outro tipo de problema, que macule as eleições, mas não esse. E, em verdade, o eleitor tem que se manifestar de forma clara, de forma consciente, sabendo que está escolhendo o melhor para o seu país, o melhor para o seu estado, o melhor para o seu município. Porque é através do bom legislador que iremos ter as boas leis, ou em nível municipal, ou em nível estadual, ou em nível federal. É através da boa escolha pelo eleitor que iremos ter o melhor gestor, em nível municipal, prefeito, em nível estadual, o governador e outros que atuam exatamente como seus auxiliares, e em nível federal,
presidente da República, ministro de Estado e outros que efetivamente ocupam essas funções do Executivo em nível federal. Então, desembargador, respondo sem nenhuma dúvida. Sem voto livre, consciente, não se pode falar em democracia. A democracia é um simulacro que efetivamente engana as pessoas, mas efetivamente não exerce o seu verdadeiro papel. E o principal papel da Justiça Eleitoral, a principal preocupação da Justiça Eleitoral é com a legitimação da eleição. E só pode haver uma eleição legítima quando efetivamente o eleitor vota livre e conscientemente. O programa Justiça às Suas Ordens agradece a participação do prezado colega no programa de hoje e acredito que quem viu e ouviu ficou satisfeito com seus esclarecimentos e uma verdadeira aula sobre justiça eleitoral em nosso país. Embargador Valério, eu queria apenas agradecer por ter participado como entrevistado do programa e exatamente me sinto mais feliz ainda por ter sido entrevistado pelos dois colegas, que é um jornalista conhecido, é um desembargador que fez história no Tribunal de Justiça, com as suas decisões claras, sérias e verdadeiramente comprometido com o Supremo Maior, com os interesses supremos do Poder Judiciário a que nós pertencemos. Você foi um excelente entrevistado e entrevistador.